tema que está em Esther, no capítulo 4, versículo, vamos ler a partir do versículo 13, meus irmãos. Esther, no capítulo 4, versículo 13, a seguir, diz assim: e imediatamente mandou advertir: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e teus familiares todos sereis aniquilados. Bem sabe, se não foi para este dia que fostes nomeada a rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Mas no versículo 5, no capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que de fato queres que eu te faça? O rei perguntou uma vez mais: o que tu queres de fato que eu te faça? Eu quero encerrar esta leitura bíblica nesta frase, deixando para a vossa meditação. Estamos, meus irmãos, em um contexto histórico. O livro de Esther, ele narra uma história linda, juntamente com uma sequência de acontecimentos. O livro de Neemias, do livro de Esdras e o livro de Esther, quando está falando do retorno do povo de Judá que estava na Babilônia, e eles retornavam às suas terras depois dos 70 anos de cativeiro. Mas Esther, o pano de fundo desse contexto, Esther ainda permanecia lá nas terras, e agora sob o governo persa. O Império Babilônico, que havia dominado e que havia, de certa forma, levado cativos os judeus, agora havia sido vencido pelo medo persa. E alguns reis se levantaram no reino persa, como Ciro, que autorizou o retorno dos judeus. Posteriormente veio Dario, pai de Assuero, que é o atual rei, agora na Pérsia. E sob o reinado de Assuero, também chamado de Xerxes, nós vimos que acontece esta narrativa que nós temos aqui no livro de Esther. Inicialmente, os irmãos vão observar que tudo inicia com uma grande festa, uma festividade que durou 6 meses. Sim, 180 dias de festa que o rei Assuero oferece aos seus convidados especiais, os oficiais, os governadores, que estavam sob as 127 províncias que ele reinava, desde a Índia até a Etiópia.
podemos ver que este rei, ele tinha uma grandeza enorme, ao ponto dele realizar esta festa para demonstrar a sua grandeza. Posterior aos 6 meses de festa, ele também promove 7 dias de festas para todo o povo. A Bíblia diz que nesta festa de 7 dias foram ricos e pobres, todos eram convidados para participar. E depois de Assuero estar alegre pelo vinho que havia bebido, ele faz um pedido para que seus oficiais trouxessem a rainha Vasti à presença dos convidados, para que todos os que estivessem ali vissem a formosura, a beleza da rainha. Mas a rainha, a Bíblia diz que ela também oferecia uma festa às mulheres do reino, e ela recusou vir à presença do rei com o traje real, com a coroa sobre a sua cabeça. O palácio de Assuero agora abriu as portas, o edital foi promulgado para que houvesse um concurso de beleza, para que as virgens mais belas do seu reino se apresentassem, e aquela pelo qual o rei se agradasse seria a possível futura rainha de todo esse grandioso reino. Meus irmãos, eu fiz essa introdução para que todos estejam situados na história de Esther. E aqui, exatamente aqui, eu quero iniciar falando um pouquinho sobre Esther. E o tema que as irmãs colocaram no evento é a oração que vence gigantes. E eu fiquei, no decorrer de alguns dias, lendo, estudando e tentando entender aquilo que Deus tinha para nós nessa noite. E Deus colocou ao meu coração alguns pontos importantes. Eu fiquei pensando, o livro de Esther não tem nem mesmo o nome Deus escrito. Mas pelo nome de Deus, o Yahvé não está escrito ali, não quer dizer que Deus não fez parte dessa história, não conduziu essa história. Eu vejo aqui a invisível mão de Deus sobre todos esses acontecimentos. Os irmãos também vão observar que não vai estar escrito aqui explicitamente a palavra oração. Jejum está escrito, oração não está. Mas quando você começa a ler o livro de Esther, você vai ver nas entrelinhas da história algo nos ensinando e dizendo: Esther sim era uma mulher de oração. Esther foi uma jovem que orou. Esther foi uma mulher que buscou o Senhor. E Esther tornou-se futuramente uma rainha que buscou ao Senhor em oração, em jejum. Por isso ela se tornou uma grande vencedora. Esther, meus irmãos, se nós olharmos para a biografia de Esther, também chamada de Hadassah, a palavra Hadassah, ela vem de uma origem que está ligada à murta, tem uma certa ligação a uma planta chamada mirtilo. A Hadassah em hebraico, Esther em persa. Esther significa estrela. Mas até então essa estrela não tinha muito brilho. Até então essa estrela estava ofuscada. Sabe por quê? Porque ainda quando pequena, Esther, ela enfrentou um grande gigante, Anofate, que se chamava gigante da orfandade. Ela tornou-se órfã. Seus pais faleceram. Seus pais
deixaram de existir. E agora uma menina enfrenta a vida e o dia a dia só quem enfrentou o gigante da orfandade poderá, quem sabe, me entender melhor nesta oportunidade. O que é perder o pai, o que é perder a mãe, o que é a situação de Esther perder ambos. Mas diante desse gigante, que para ela sim era um grande gigante, Esther, quem sabe ela olha para um lado, olha para outro, não há uma saída. Mas eu lembro-me de um salmo que diz assim: pode cair 1000 ao teu lado, pode cair 10.000 à tua direita, mas se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, se a mão do Senhor estiver sobre a tua caminhada, sobre a tua história, nenhum mal atingirá a tua vida, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque há uma ordem de Deus, e aos seus anjos Ele dá ordem ao seu respeito para que te guarde. E nós vimos, nós observamos o cuidado de Deus sobre esta vida. Deus envia a provisão, Deus envia a resposta, e o Mardoqueu aparece. Mardoqueu, aqui representa, amada igreja, a resposta para Esther. Mardoqueu, primo de Esther, irmão de Abiail, pai de Esther. Ele surge no cenário e diz: Esther, a partir de hoje você será minha filha. Esther, você não será mais órfã. Esther, a partir de hoje há um pai disponível, há uma família para te abraçar, há um lugar para você reclinar a sua cabeça. Você não será mais uma desamparada. Não, você não será mais alguém que olhando de fora vai dizer: esta faz parte da orfandade. Não, Esther, a partir de hoje você é minha filha. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Quem sabe você passou por uma história semelhante ou alguma situação na sua vida tem feito você sentir esse sentimento de orfandade. Quem sabe alguém aqui até não tem conseguido mais falar nem com Deus, o Pai Celestial, porque não tem se sentido mais filho ou filha de Deus. Mas nessa noite é uma palavra do Espírito Santo de Deus, vinda do céu ao seu coração, dizendo a alguém essa noite: eu sou o teu Pai. Você não é uma órfã. Pode a mãe te esquecer, pode o pai te esquecer, pode a mãe te abandonar, mas há uma promessa de Deus no profeta Isaías que diz assim: todavia eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. E nós vimos aqui o cuidado de Deus sobre a vida desta menina. E o primeiro gigante que Esther vence é o gigante da orfandade. Porque ela poderia dizer, quando alguém chegou para ela e disse: você é bela, você é linda, você gostaria de apresentar-se ao harém do rei para entrar na seleção de uma futura rainha? Esther poderia ter dito: não, isso não é para mim. Mas eu tenho certeza que quando chegou o convite, ou até mesmo o decreto, Esther estava pronta e diz: eu estou disponível. Glória a Deus.
Aleluia. Que nada desta vida, que nenhum sentimento que ficou para trás venha nos impedir de aceitar e de fazer aquilo que Deus tem. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele diz assim: não olheis para as coisas passadas, não atentais para aquilo que passou, eis que está surgindo algo novo, e rio surgirá no ermo, em lugares áridos agora passará a haver plantas, a haver o verde a crescer, algo grandioso, poderoso da parte de Deus sobre a sua vida. Um segundo desafio e um segundo gigante que eu vejo para Esther era exatamente a questão de ela tornar-se rainha. Sabe por quê? Além dela ser agora adotiva, ela era estrangeira. E além dela ser estrangeira, ela era judia. Ela estava no reino persa. Mas ela teve um pai adotivo, sábio, que disse a Esther: você não revele de que povo você é. Isso não é esconder as suas origens. Isso é estratégia até que Deus te coloque lá. E Mardoqueu, ele instruiu Esther para que ela fosse participar dessa seleção. Nós vamos ver que todas as virgens que iam fazer parte dessa seleção, por que eu falei o gigante de tornar-se rainha? Porque, irmãos, não era algo tão simples assim. A jovem, uma vez selecionada para fazer parte do harém do rei, ela passaria por 12 meses de tratamento. Ela estaria ali para fazer todos os tratamentos de beleza, para que em um ano ela estivesse bela para apresentar-se ao rei. Só que tem um lado bom, tem as vantagens e tem as desvantagens. Esse decreto, uma vez que Esther aceitasse, e se ela não se tornasse porventura rainha, ela não poderia mais voltar ao convívio familiar. Esther, ela não poderia casar com outro homem e constituir família. É por isso que Esther fala no primeiro harém e no segundo. O primeiro harém, Esther estaria no tratamento de 12 meses, sob ali a liderança de um eunuco. Mas após o encontro com o rei, ela estaria no segundo harém, aonde ficariam as concubinas do rei. Se o rei lhe chamasse, ela deveria retornar à presença dele. Mas se o rei nunca mais chamasse, nunca mais ela retornaria. Mas a vida dela era ali. Então nós vimos aqui um grande desafio e um grande gigante diante de uma decisão dessas. E aqui, meus irmãos, eu tenho a certeza que Esther, ela não começou a orar quando o Amã se levantou. Esther não começou a buscar quando ela soube que o seu povo seria destruído. Esther não começou a ter uma intimidade, um secreto com Deus, não, quando ela viu que iria morrer. Aqui nesse tempo eu tenho certeza que Esther, ela já buscava o Deus dos céus. Esther já clamava ao Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Apesar de ela estar na Pérsia,
mas a Pérsia não estava nela. A história de Esther é muito semelhante, amada igreja, à história de José. José foi para o Egito, mas o Egito não entrou em José. É muito semelhante à história de Daniel. Daniel foi para a Babilônia, mas a Babilônia não contaminou Daniel. Esther estava na Pérsia, mas a Pérsia não estava em Esther. Você consegue entender isso? Glória a Deus. Aleluia. Quando nós entramos no Evangelho, nós precisamos deixar o Evangelho entrar em nós. Aleluia. Entrar no Evangelho é fácil, difícil é deixar o Evangelho entrar em nós. Mas quando o Evangelho de Cristo entra em nossas vidas, há uma mudança, há uma transformação. Aleluia, para a glória de Deus. E eu vejo Esther dentro desse contexto, representando muito bem o seu povo e o seu Deus em meio ao mundo persa. Esther tinha um sonho, talvez o sonho de toda moça, ser rainha. Mas às vezes os nossos sonhos não basta apenas sonhar. Nós precisamos lutar pelos nossos sonhos, mas também nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero dizer que Esther, ela tinha um sonho e Deus tinha um plano. Esther tinha um sonho de ser rainha e Deus tinha uma necessidade de uma libertadora. Esther tinha um sonho de ser alguém na vida e Deus tinha um propósito de abençoar ela. Quando Esther consegue entender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, as coisas se alinham. Sabe quando é que as coisas não se alinham nas nossas vidas? Quando nós não entendemos a boa vontade de Deus. E se nós não entendemos a boa vontade de Deus que está lá em Romanos no capítulo 12, nós não entenderemos a agradável e muito menos a perfeita. Aleluia. Você começa entendendo que a vontade de Deus é boa, mas no momento que você vai buscando, você vai vendo que é agradável. Mas quando você chegar aonde Deus quer que você chegue, só lá é a perfeita. Esther, nesse sonho, nesse desejo, nessa busca, a Bíblia vai dizer que ela não quer impressionar o rei. Quando ela precisa estar diante do rei, ela não quer impressionar, ela leva simplesmente aquilo que o seu líder disse para ela levar. Mas a Bíblia vai dizer que quando Esther chega diante do rei, o rei amou Esther. A Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que as demais. Deus, aleluia. Um dia, nós estávamos também com Esther. E o rei dos reis olhou para nós. Ele olhou para nós. Talvez a gente não tinha uma beleza tão grandiosa como a de Esther. Talvez nós não chamasse tanto a atenção de Deus. Mas quando Ele olhou para nós, Ele nos amou. E eu quero dizer a você que está aqui esta noite, se você está aqui é porque um dia Deus olhou do céu e disse: eu amei ele, eu amei ela. E por essa razão Jesus disse: eu vou despir da glória que tenho dos céus, do trono, da majestade, do poder. Eu vou despir-me de tudo isso. Eu vou descer como homem, tomar a forma humana, porque eu amei alguém. Eu amei alguém tão especial. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, enviando Jesus Cristo, Filho de Deus, que chegou entre nós como unigênito, Filho de Deus,
mas depois que ele vence aqui, ele não é mais o unigênito. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Para a glória de Deus, você pode adorar o nome dele e dizer essa noite: eu sou irmão de Jesus, eu faço parte desta família, e eu tenho a certeza que esta igreja não é diferente da igreja do Rio Grande do Sul, porque aqui tem uma igreja que aguarda a bendita esperança, e nós aguardamos a qualquer momento o romper, aleluia, ao soar da última trombeta, nós vivos seremos arrebatados, e junto com aqueles que morreram com Cristo, vamos nos encontrar com os reis dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O desafio de vencer um gigante chamado orfanato. O desafio de vencer um gigante, sonho de ser rainha. Mas a Bíblia diz que Assuero colocou a coroa sobre a cabeça de Esther. Sabe qual é o terceiro gigante? Esther poderia pensar: agora sou rainha, está tudo dominado, não tenho que temer. Mas em nossas vidas, mesmo vivendo com Jesus, sempre surge alguns amantes. Sempre surgirá alguns amantes. E quando ela é informada, ela já estava condenada à morte. Sim, a rainha Esther já estava condenada à morte, com data marcada, sendo a rainha sem o rei saber. Às vezes a estratégia do nosso inimigo, ela é eficaz, ela é eficiente. Ele até quer nos derrotar, ele até ruge ao derredor, mas nunca esqueça que o Deus de Esther é o nosso Deus, e que se alguém preparar uma forca, ninguém vai para lá se Deus não der um ok. Pode preparar a forca, mas ninguém chega lá se Deus não der um ok. Pode criar situação, pode fazer edito, pode criar leis, pode promulgar, pode enviar para o império inteiro, mas a Bíblia diz que se Deus não permitir, não cai uma folha da árvore. O desafio de livrar o seu povo. Havia um gigante diante de Esther chamado Amã, e não era um gigante pequeno. Amã era o primeiro-ministro. Depois de Assuero, era ele. Amã, ele é de descendência lá de Amaleque, inimigos de Israel. Mas agora, como primeiro-ministro, toda vez que ele chega no palácio, todo mundo se curva, todo mundo adora ele. Mas tem um homem que não adora. O nome deste homem se chama Mardoqueu. E Mardoqueu não se curva, Mardoqueu não se prostra, Mardoqueu nem sequer acena com a cabeça diante de Amã. Alguém vai perguntar a ele e diz: por que você não adora o nosso primeiro-ministro? Ele diz: porque eu sou judeu. Deus de poder e de glória. Muito bem, o senhor é judeu então, mas por que razão que um judeu não pode adorar uma autoridade? Porque um judeu só adora um Deus chamado Yahvé. Oh, Rei da Glória. Aleluia. Existe uma Amã hoje. Santo. Existem alguns amãs que estão tentando fazer com que a igreja
Existem alguns amantes que até estão editando situações, leis, decretos, para tentar fazer o povo de Deus se prostrar e adorar algumas coisas estranhas. Mas quem conhece o Deus do céu só adora Ele. Porque a Bíblia diz que é por Ele, é por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz: a minha glória não darei a homem nenhum. A única. Existem atributos compartilhados de Deus conosco, mas a glória a Deus não compartilha com nenhum ser humano. A glória é somente para Ele. E por essa razão, Mardoqueu agora é inimigo declarado de Amã. E com esta fúria agora, então, ele acelera o processo para a morte de todos os judeus em todo o império, com data marcada. Mas o Mardoqueu chama a rainha Esther e diz: você está sabendo dessa situação? Sabia que você está condenado à morte? Quando ele fala no texto que nós vimos, se tu pensas, rainha, que você vai ficar viva, tu está enganado. Você e todos nós vamos perecer. E Mardoqueu faz uma pergunta a Esther e diz: porventura, quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te colocou? Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Irmã do círculo de oração, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui? Amados pastores, obreiros, será que não foi para esse tempo que Deus nos colocou aqui? Amada igreja, amadas líderes do círculo de oração da igreja, será que não foi para esse tempo que Deus nos colocou aqui? É claro que foi, é claro que é para esse tempo que Deus te colocou exatamente no lugar que você está. Esther logo entendeu a mensagem, dizendo: realmente é para esse tempo, então convoca o povo para jejuar. 3 dias de jejum, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar o jejum dentro do palácio. Você jejum fora. Sabe por que Esther fez isso? Porque ela sabia que a resposta só viria do alto. É verdade. Essas lutas que nós estamos enfrentando, meus pastores, é só do alto que vem o socorro. Homem nenhum, por mais que se julgue na terra ser alguém eficiente, eficaz, capaz, nenhum. Porque todos eles serão dominados pelo sistema, mas o Senhor dos exércitos ainda é Deus sobre a terra. E ainda continua em vigor a palavra que ele falou através de Daniel: é ele que levanta, mas é ele também que abate. É ele que ergue, mas ele também tira. Após essa oração, Esther está preocupada porque existe mais uma dificuldade. 30 dias que o rei não me chamava para ela estar na presença dele. E ela entrar de repente, sem ser convidada, é um risco. Poderia o rei não estender o cetro e ela poderia perecer. Mas o que ela disse? Se perecer, pereci. Ela disse assim: eu estou disposta a morrer por esta causa. Eu tenho visto muitos missionários dispostos no mundo, na janela 1040, em tantos lugares, morrer por esta causa e não negar. E eu quero fazer uma pergunta que o Espírito Santo faz primeiramente a mim: Márcio, você está disposto? Amada irmã, amado irmão, você está disposto a morrer por esta causa? Eu não sei, pregador,
se eu estou disposto. Eu ainda não sei, pregador, se eu estou totalmente disposto. Mas eu quero lhe dizer algo tão grandioso nessa noite. Se você conseguir ver a altura do amor de Deus, se você conseguir imaginar a largura do amor de Deus, se você, conforme Paulo escreve à igreja de Éfeso, conseguir identificar o comprimento do amor de Deus, se você tiver uma pequena noção da profundidade do amor de Deus, nós morreremos por esta causa, porque Ele um dia já morreu por nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está disposto, você está disposta. Mas todos esses gigantes caíram. Todos esses gigantes caíram porque Esther era uma líder determinada. Sabia, irmã, que você faz a diferença lá dentro da sua casa? Glória a Deus. Que diferença você faz lá no meio da tua família? Deus vivo. Amada irmã, você é uma coluna dentro do seu lar. Irmãs que são esposas de obreiros, você é uma coluna no lar. Sustenta. Quem sabe alguém aqui tem orado e tem dito: eu tenho orado tanto e parece que não tenho resposta. Mas eu quero profetizar na autoridade desta palavra sobre a tua vida e dizer que aquele gigante que até hoje tem se levantado contra a tua vida, o Espírito Santo, ele vem e na autoridade dele, ele está dizendo que esse gigante vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o seu gigante. Pode ser N situações. Na área espiritual, na área financeira, conjugal, familiar, não sei, social, psicológica. Mas eu quero dizer que um dia Israel estava doente. E o profeta profetizou e perguntou para Deus: porventura não há mais bálsamo em Gedar? Não há mais bálsamo, não há mais médicos? E Deus responde para ele e diz: sim, há bálsamo e há médicos. Aleluia. Mas muitas vezes as pessoas não vão onde está o bálsamo e não querem o médico. Mas eu tenho certeza que esta noite tem uma igreja aqui que está buscando irmãos. O desafio maior era livrar o povo da morte. O desafio maior era destronar Amã. Mas quando Esther chega na presença do rei, a Bíblia diz que o rei estende o cetro. E o cetro que o rei estende é cetro de misericórdia. Esther logo se aproxima e toca no cetro e diz: eu recebo a misericórdia. Glória a Deus. Ele está estendendo o cetro de misericórdia. A Bíblia